Nessa edição do Alesp em Pauta, estamos falando sobre crimes na internet. Eu já retorno o bloco conversando com o doutor Luiz, já perguntando para o senhor, nós citamos no bloco anterior sobre o stalking. Doutor, o que é o stalking e como que a lei ela age com esse tipo de crime? A gente sabe que os noticiários estão abordando muito esse tipo de crime. Teve o exemplo de uma atriz essa semana que se manifestou, que foi vítima, é vítima desse tipo de crime. O stalking nada mais é que a perseguição, né? A violência moral, psicológica, né? Às vezes até a busca da pessoa, seja ligar de forma constantemente, ir na porta da escola, ir na porta do trabalho, não deixar a pessoa viver, ter uma vivência social, né? Até nós estávamos debatendo, tem uma série chamada Bebê Rena, que trata muito bem desse stalking, o que é, né, uma pessoa que fica perseguindo de forma constantemente. Foi colocado dentro da lei da violência doméstica, da Lei Maria da Penha, essa modalidade de crime da perseguição. Se o autor, né, o companheiro ou alguém passa a perseguir, mandar mensagens, impedir a pessoa, seja de trabalhar, está na porta do trabalho, está na porta da escola, está na porta de casa, a todo tempo, há sim essa prática do crime do chamado stalking. E aí é penado e vai para a cadeia. E aí as constantes mensagens, e-mails, aquela importunação, né, doutor? E como agir se eu começo a receber constantes mensagens, ligações, e-mails? A lei, como que me defende nesse sentido? O boletim de ocorrência pode ser feito, né? Eu acho que o importante é gravar as mensagens, né? Materializar a prova do crime do qual você alega que você está sendo vítima, né? Eu gostaria de trazer que hoje o boletim de ocorrência não precisa ser feito mais de forma presencial nos plantões policiais, nas delegacias de defesa da mulher. Hoje pode ser feito pela internet, através do site da Polícia Civil, né? www.policiacivil.sp.gov.br ou pelo e-mail delegaciaeletrônica.sp.gov.br e fazer a sua denúncia através do boletim de ocorrência online. Inclusive, pode ser feito pedido de medida protetiva lá nesse boletim de ocorrência. O delegado ele tem 48 horas para validar esse boletim de ocorrência. É encaminhado, caso a vítima ela queira a chamada medida protetiva, o juiz terá outras 48 horas para validar ou não, para conceder ou não essa medida protetiva que essa vítima pediu. Por que o prazo é contado em horas? Justamente por isso. Imagina a hipótese da mulher registrar um boletim de ocorrência numa sexta à tarde. Bom, até o delegado, na segunda-feira, tomar ciência, passar o prazo e encaminhar para o juiz, isso vai demorar uma semana ou mais. O prazo é contado em horas, justamente para ter a celeridade no procedimento, na conduta. Então, o delegado tem que tomar ciência e ratificar esse boletim de ocorrência, tem que encaminhar para o juiz também tem prazo em horas, 48 horas, para conceder ou não a chamada medida protetiva, que, em regra, é o afastamento do lar, a proibição de contato entre o autor e vítima. Essa é a forma que realmente está... em tese aí, é um divisor de águas no que diz respeito à violência doméstica. Doutora, é importante também a gente destacar que todas essas questões que nós estamos falando desde o início do programa afetam diretamente o psicológico e a saúde mental, né? Com toda certeza. Uma vítima de stalking, né, ou stalker, ela tudo é comprometido na vida dela. É comprometida a forma como ela trabalha, a forma como ela vive em casa, como ela volta para casa, como ela sai da casa. A questão social dela é impactada, porque ela está agora com medo que o stalker esteja perseguindo ela no ambiente social dela. É impactada na forma como ela dorme, porque ela dorme com o olho aberto, né, como se diz, com medo que esse stalker venha ter acesso a ela. Então, eu já conheci, né, vítimas de stalker que não conseguia mais funcionar. A vida dela, ela não funcionava, porque ela passou a ter ansiedade de precisar tomar medicação. Outras pessoas passaram a ter depressão, né? Porque você começa a se isolar, você começa a ter medo e você acha que você é responsável pelo comportamento do outro e que você tem que fazer alguma coisa, mas como ele falou lá, também a gente tem essa questão muito dinâmica, né? Do repórter, né? Do boletim, né? A gente faz um boletim de ocorrência lá, e lá ela pode fazer um boletim de ocorrência e receber a ordem de restrição no mesmo dia.
o juiz já dá essa ordem de restrição. No momento que ela recebe essa ordem de restrição, esse stalker, ou a pessoa que está fazendo esse stalking, né, ela vai ser notificada. Eles vão atrás e dizem, se acontecer qualquer coisa com essa pessoa agora, a partir de agora você é responsável. Então, isso dá uma certa... coloca uma, né, deixa ele um pouco meio que arredio para fazer de novo. Só que hoje em dia, com a internet, a gente sabe que existe o stalker cibernético, o stalker virtual. Sim. Que é aquele onde você não está em contato físico o tempo inteiro, mas você está na ameaça e no controle de tudo que a outra pessoa está fazendo. Então, ele entra nas redes sociais, ele manda mensagem o tempo inteiro, ele entra no teu celular, ele vai saber todas as coisas que você está fazendo, porque hoje em dia todo mundo vive como numa vitrine, né? E ele usa desse mundo cibernético como a arma dele. Então, é uma forma de você dizer, e muitas vezes não é uma pessoa conhecida. Você não sabe quem está perpetuando aquele abuso ali, né? E esse é o mais difícil, mas é quando existe também o crime cibernético lá, é passível de ser condenado também. Na hora que se descobre quem é, ele é preso da mesma maneira que se fosse uma outra pessoa que estivesse fazendo o stalking cara a cara. E lá vai preso homem e mulher, porque tem muito stalker mulher também. Doutor, eu ia perguntar isso para a senhora exatamente. Como o doutor estava explicando aqui, a gente tem uma delegacia de crimes cibernéticos, a gente tem um delegado, a gente tem toda uma legislação. Como é que funciona lá? Tem uma legislação específica? Como é que funciona lá? Sim, tem. O stalker é um crime. A gente olha não como no ramo da violência doméstica apenas, a gente olha como o stalker é um crime, o crime do stalking, né? Então, quando você... Não existe, por exemplo, você pode chamar a polícia. Lá você liga o 911, né? A policial vem e ele vai fazer o boletim de ocorrência ali. Caso você diga, eu estou me sentindo ameaçada, eu estou sob risco de vida, ele vai encaminhar você para ir diretamente para a corte, né? Que é o fórum. Lá você, no mesmo momento que você chega, você vai dizer, eu quero fazer uma denúncia de stalking e quero pedir uma ordem de restrição. O juiz, em 1 hora ou 2, ou o tempo que ele tiver ali disponível, você vai entrar e aí ele dá, você mostra o caso, né? Não precisa de advogado, você vai dizer, olha, eu acabei de fazer um boletim de ocorrência e eu quero fazer um pedido de ordem de restrição. E aí, dali, você já sai com isso e o predador, né, ou o stalker, ele vai ser notificado a partir daquele momento. E daí já se começa toda uma investigação policial para saber quem é aquele stalker. Geralmente, o que acontece, qualquer crime, qualquer boletim de ocorrência que você faz, fica o registro. Aqui, provavelmente, deve ser igual, né? Então, ele vai ter o registro. Se já é uma pessoa que já tem outras queixas da mesma coisa, da mesma natureza do crime, ele já coloca um alerta vermelho naquilo. Se é a primeira vez, a polícia começa a investigar, vai sondar e tudo. Mas o mais importante é que você faça a queixa. Quem é vítima de stalking, né, quem é vítima disso, tem que denunciar. Aquela coisa que às vezes as pessoas acham que é amor. Nossa, mas é o fulano, ele ama tanto você. Menina, ele tá assim atrás de você porque ele não consegue viver sem você. Ah, mas ele vai no teu trabalho porque ele quer só saber com quem você... Ele quer te proteger de quando você sai para não ter ninguém te assediando. Então, as pessoas têm essa ideia, né, de que o stalker é uma forma de amor. Amor não machuca, amor não maltrata, amor não pune, amor não mata, amor não causa dano. Então, as pessoas precisam entender que, na hora que elas sentem uma coisa diferente dentro delas, aquele sexto sentido, aquela intuição de que, isso aqui não está muito legal, ela tem que atuar naquilo dali. Porque é dessa maneira que ela livra um problema muito maior. Doutor, como que a gente pode trabalhar, eu digo nós, a população, a sociedade, para que esses crimes na internet, eles recuem? Prevenção é a palavra. Né? Existem as políticas, né, que realmente, né, aumentar a pena, criar tipicidade nova, novos tipos penais, para que realmente venha se enquadrar. Quando eu falo do stalking, o stalking tem um crime próprio agora que foi criado, foi incluído na violência doméstica. Mas a gente fala de crimes contra a honra, quando existe, né, essa modalidade virtual, que é a regra geral, que é o Código Penal. Mas não só na criação de leis e aumento de pena, mas como na prevenção também. É a melhor forma, a conscientização do que existe, e aí sim
as vítimas elas passam a ter uma política onde o Estado possa intervir, políticas públicas, que as mulheres possam ser acolhidas pelo Estado quando esse fato está ocorrendo. Seja levar o fato até a polícia, para que o autor do crime venha responder pela prática daquele crime, seja o acolhimento dessa mulher através de alguma política pública oferecida pelo Estado, município. Aqui na Alesp nós temos uma bancada forte na área da segurança. Como que os parlamentares podem auxiliar nessa questão? Eu acho que o que poderia ser feito é criar política pública. Realmente, olha, vamos lá, que cria-se psicólogos itinerantes nas escolas, para que as vítimas sejam um aplicativo online para poder auxiliar a mulher, que ela venha a denunciar ou mesmo ter um acolhimento e um tratamento psicológico se realmente ela foi vítima disso. Para que aí sim, que essa seria uma política pública, seja através da prevenção nas escolas, quando fala de criança, seja através de psicólogos que poderia auxiliar ter esse contato para haver esse tratamento, ou através de um aplicativo, de alguma forma, que há esse contato, pelo menos por telefone. Como vamos fazer um paralelo aí de um CVV, né, que a pessoa busca, né, que é, olha, está querendo se suicidar, liga no CVV para tentar receber uma atenção, um acolhimento para que a pessoa não venha praticar algo pior contra a própria vida. E a mulher, muitas vezes, a vítima de stalking, não só a mulher, mas o homem pode ser também, né, ela buscar uma ajuda. Onde ela vai buscar ajuda? O poder público oferece o quê? Né? Então, acho que essa seria a política de prevenção. Nós falávamos nos bastidores, o doutor mora numa cidade da região metropolitana aqui no ABC, que o senhor tem até uma ideia de criar uma semana de conscientização, né? A ideia seria essa, uma ideia de conscientização nas escolas, né, no ensino fundamental, justamente para que os alunos, quando eles voltam para a escola, todo mundo está ali naquela confraternização, aí sim fazer uma semana de segurança, incluindo os pais, para que eles tenham ciência do que é o bullying, do que é o stalking, do que é a violência doméstica, esses crimes virtuais que acontecem, para que eles conheçam, saibam o que é crime, justamente porque se houver a prática de um contra o outro, justamente eles tenham ciência de que, mas eu não sabia que era crime. Não, tanto você tem ciência que lá na primeira semana nós debatemos isso. O que é, como acontece, como se evita, e haver o respeito. Principalmente num mundo tão diversificado como hoje em dia, haver o acolhimento daqueles que não são diferentes. Doutora, o que a senhora mais ouve das vítimas relacionados aos crimes virtuais? Elas relatam para a senhora que falta um pouco de acolhimento, falta um pouco de explicação do que realmente é o crime. O que é o relato que a senhora mais ouve? Boa pergunta essa, porque eu escuto da vítima que sofreu, né, o abuso. Se eu soubesse disso, se alguém tivesse falado para mim sobre isso, né, se alguém tivesse me explicado um pouco mais o que fazer ou como identificar. Que é isso que o doutor fala da conscientização, né? Exato. Veja que lá nos Estados Unidos a gente tem muito essa educação emocional que a gente chama, né? Isso é uma coisa que não acontece uma vez só no ano, acontece seguidamente. Porque, como ele falou também, né? O mundo vai evoluindo, a gente vai tendo acesso a certas coisas e a gente precisa estar atualizado, né? E quando a gente cuida das vítimas, dos pais e das mães das vítimas, eles dizem, eu não tinha a menor noção que isso existia. Eu não sabia que existia esse tipo de coisa. Por quê? Porque o jovem ele está tendo acesso direto a muita informação, ele não tem maturidade e nem conhecimento de como lidar com aquilo, mas os pais também estão no escuro. Porque o jovem aprende uma coisa na internet rapidíssimo e o pai está no escuro. Então, o que é que existe muito? Panfleto, website para os pais, pastilhas, como chama? Manuais, pastas, panfletos para os pais, para ensinar para eles, olha, é isso que a gente está lidando hoje em dia. Converse com seu filho sobre A, B e C. Soubemos de um caso, por exemplo, de bullying nas escolas. Queria que você conversasse com seu filho, porque conversa com essas siglas, porque os jovens falam em sigla. Aprenda que essa sigla significa tal coisa. Porque daí a gente coloca o pai equipado para lidar com aquela situação. Então, não tem o que ter papa na língua quando você conversa hoje em dia com o filho, nem com o adolescente. É conversar porque na rua ele está conversando sem nenhuma papa na língua com outros amigos sobre a realidade das coisas.
Então, em casa, você tem que estar equiparado ali, né? Então, o pai tem que aprender, o filho tem que aprender, o professor tem que aprender, o educador tem que aprender, a psicopedagoga tem que saber, os delegados de polícia precisam saber desse mundo todo, né? E não saber somente quando já aconteceu, mas ensinar como prevenir. Doutora, eu acho importante também, a gente conversa muito aqui no Alesp em Pauta, quando a pessoa for vítima, ela procurar ajuda, né? Sim. Porque muitas vezes, né, Sim. doutora, as vítimas, elas se calam. Claro. A gente fala Medo, muito né? da violência da Medo. mulher, mas Vergonha, assim, né? vergonha. Sim. Ter vivido aquilo, de se permitir. De virar alvo de chacota, né? De dizer, Pô, mas poxa, como como é que... você fez isso? Como você fez nudes? Como você enviou um vídeo íntimo? Quer dizer, ela ser questionada, mas naquele momento, dentro daquele contexto fático, né, ela se permitiu porque havia um laço de confiança entre eles. Até na questão do pai e da mãe, também na questão de um amigo, na questão do golpe do amor, que a gente fala muito, né? E aí vou lhe perguntar essa questão do auxílio a essas vítimas na questão do golpe financeiro. Como procurar essa ajuda? Como orientar nessa questão do golpe financeiro? Porque muitas vezes, quando a vítima cai no golpe financeiro, ela não sabe a orientação, né, doutor? E que tipo de orientação é essa? Bom, para evitar, né, na verdade, tudo tem que ter sido antes que o crime ocorra. Uma vez que o crime tenha ocorrido, a extorsão houve, realmente houve, já foi feita a transferência, né, o boletim de ocorrência, a ação judicial para tentar haver o bloqueio dessas contas correntes, beneficiárias desse dinheiro, né, medidas cautelares, né, que são chamadas para que realmente, né, os beneficiários da quantia sejam bloqueados esse dinheiro. Então, de forma preventiva, seria a conscientização e evitar que você faça essa transferência. Se você for num encontro desse, então não leve o celular, né, justamente para... Ou se não, tira o aplicativo bancário do celular, justamente para evitar. Olha, eu não tenho aplicativo bancário no meu aparelho celular. Então, quer dizer, transferência bancária eu não consigo. Né? O cartão de crédito, então, que seja limitado também a transferência no dia. Olha, eu só consigo transferir um valor X hoje. Se o próximo valor acima disso tem que ser feito, né? Se a pessoa trabalha com moeda virtual, não deixe ter ciência que trabalha com moeda virtual, justamente para evitar que a pessoa exija sua senha dessa moeda virtual. Então, são práticas que a pessoa precisa tomar antes de eventual encontro, né? E saber que o local que ela precisa estar é um local seguro e não se deslocar para um outro local. Porque a vítima fala, não, vamos descer, como você trouxe o exemplo, né? Ó, vamos lá para o estacionamento. E no estacionamento onde foi abordado e foi rendido a pessoa. Então, como evitar isso? Doutora, e também é importante a gente destacar e trazer até uma explicação aqui que nesses casos, principalmente nesse golpe do amor, as vítimas elas são sequestradas e tem todo um abalo psicológico depois. E também é importante, pós-abalo, procurar a ajuda de um profissional, Sim, né? Ela procura, no momento que você denuncia qualquer crime, principalmente crimes como esse, crimes emocionais, quando o policial chega, geralmente ele traz duas coisas com ele. Um é um assistente social e dois é um papel que se chama Victim Assistance, que é assistência à vítima. Existe lá nos Estados Unidos uma questão que é muito bacana, que é o seguinte: qualquer processo policial ou processo jurídico que houve, quando você paga as custas daquilo, um percentual dele vai para esse gabinete que é o Victims Advocate. O Victims Advocate recebe dinheiro dos Estados Unidos inteiro. Qualquer pessoa que foi para a corte e pagou um documento, seja ele qual for, um percentual vai para esse gabinete que chama Victims Advocate. Inclusive, eu sou uma Victim Advocate, eu dou assistência a vítimas também. O Victim Advocate, o office, né, o escritório do Victims Advocate, ele vai, e é o formulário que você recebe, ele diz, se você denunciou esse crime e você gostaria, nós vamos colocar você em contato com uma psicóloga do estado para ela lhe dar assistência se você quer. Nós colocamos você com assistência de um assistente social se você precisa. Inclusive, eles dão assistência até em casos de crimes mais violentos, né, a pagar o serviço funerário, a mudança de locação de um lugar para outro. Por exemplo, se é uma vítima de stalker e ela precisa mudar de uma cidade
cidade para outra, até $10.000 o Estado cobre isso para que você vá de um lugar para o outro. Então, é muito bacana quando você chama, o recurso existe, né? A assistência social, ela existe. Então, através desse gabinete das vítimas, você tem acesso à ajuda, e ajuda efetiva. Então, isso é uma coisa que, de repente, aqui, né, se pudesse criar isso, né, de um percentual de tudo que se paga quando se vai num fórum, qualquer custa que você tenha legal, que um percentual vá para isso. Porque isso você cria um gabinete próprio que vai ter vida própria, com funcionários, com psicólogos de todo tipo, com médicos, com enfermeiros, com assistentes sociais, para dar exatamente essa assistência às vítimas. Doutor, eu ainda vou questionar o senhor Vamos um pouquinho mais sobre a questão da legislação, né? A gente está debatendo isso e aqui na LESP, como eu falei, a nossa Frente Parlamentar de Segurança tem um trabalho importante, tem deputados que trabalham para isso e esse exemplo da doutora é um exemplo importante, de repente, para a gente levar para os deputados, né? Eu acho que é importante, ela trouxe esse exemplo do o que há de melhor lá, vamos copiar e colar e colocar copiar na prática aqui, realmente. Assim como as santas casas recebem uma parte de tributos que são pagos, por exemplo, se você vai num cartório, aquela despesa que você paga no cartório, parte dela vai ser dispensada, vai ser separada para que seja para as santas casas. Então, que realmente qualquer tributo que venha a ser pago, determinados tributos, ou custas processuais, né, podem ser parte desse custo processual que seja dado a ONGs ou mesmo instituições de proteção à mulher, a vítimas de violência doméstica, a vítimas de crimes sexuais, realmente para que haja um tratamento. E oferecer o tratamento, o Estado precisa disponibilizar psicólogos para tratar essas vítimas, seja psicólogos, psicanalistas, terapeutas, né, de alguma maneira. E, às vezes, online, que hoje é muito comum. Tem médicos online hoje que atendem, poderia ser dado esse atendimento às vítimas com isso. Às vezes haver uma parceria, né? Às vezes o profissional ele quer fazer esse tipo de trabalho voluntário, ou mesmo que houvesse, olha, eu vou doar parte do meu horas, uma carga horária, por exemplo, 15 ou 20 horas mensais, e haveria um abatimento de um tributo, uma contraprestação. Então, aquele trabalho voluntário não está sendo gratuito. Eu ofereço o meu trabalho, a minha carga horária lá, eu sou psicanalista, eu sou psicólogo, e vou oferecer para uma determinada, seja ONG, uma instituição de proteção a mulheres, e aí vai ser descontado através do IPTU, IPVA, algum tributo, ISS, que ela pague, vai haver um desconto, uma imunidade, uma isenção, um abatimento, para que haja o estímulo desses tipos de profissionais liberais a prestar esse tipo de serviço. É uma forma de também estimular que mais pessoas venham a atuar e auxiliar essas vítimas de violência doméstica ou psicológica, né? Porque lembrando que a violência doméstica são 5 modalidades de violência. A gente fala só da violência física e da sexual. Esquece que existe a violência moral, a violência psicológica e a violência patrimonial, né? Então, é onde, na verdade, a ponta do iceberg é só a violência física e a sexual, mas tem ali uma base que é muito grande. Quando chega nessa violência, com certeza já passou pelas demais, né? Doutora, essa questão, falar um pouquinho mais, como do sequestro das crianças, dessa rede virtual, como que os Estados Unidos trabalha relacionado a isso, quando identifica, isso que a gente falava, retomando um pouquinho esse assunto, que o nosso telespectador sempre fica um pouco em dúvida, né, da legislação americana com a legislação brasileira. Quando identifica que a criança está trocando informações com um adulto, como que os Estados Unidos faz essa questão da polícia? A informação chega, por exemplo, até vou reformular a pergunta. A criança é sequestrada, por exemplo, marcou um encontro, né? Saiu para encontrar. Eu falo isso porque eu assisto muita série norte-americana, e aí a criança está no computador, falou, vamos encontrar na pracinha, saiu, foi sequestrada, e aí como que a polícia age ali? A gente sabe que tem um trabalho forte, e aí já aciona todo mundo, e aí entra muito essa questão do Nick Mack que a senhora falava, né? Sim. Na hora que uma criança ela é sequestrada lá nos Estados Unidos, e que você chama a polícia, antes existia uma questão que por muitos anos foi o que mais debatemos, que era vamos esperar 24 horas para
que a gente comece a busca. Porque, de repente, é uma criança que foi para casa do amiguinho, uma criança que está com raiva, uma criança que está com uma nota baixa na escola e quer fugir. Aí entra o que o doutor falava, a importância das horas, né? Só que agora a gente não tem mais isso. Se a criança foi sequestrada às 2 horas da tarde, às 2h15 você já pode reportar que ela foi sequestrada. E a polícia já começa a procurar. O NCMEC, não só ele é o centro que comanda tudo quanto é a operação de sequestro nos Estados Unidos, mas ele é o centro onde se comanda o Amber Alert. Existe uma coisa que chama Amber Alert, que é se uma criança foi sequestrada por alguém conhecido ou alguém da família, nas rodovias, nos carros de polícia, no seu celular, na televisão, sai um alerta dizendo: criança com tal roupa, de tal faixa etária, foi vista a última vez em tal lugar, estamos procurando. Isso é o que se chama um alerta Amber, né? Porque houve uma menininha que foi morta e depois disso passou-se essa legislação, o nome dela era Amber. Então a lei tem o nome Amber. Então a polícia já começa a procurar. Além da polícia estar procurando, o NCMEC começa a fazer o sketch. Eles já botam a foto da criança, o nome dela, a idade, a descrição física, como que ela é, e já começa a pregar em tudo que é loja, em lugar público, em restaurante, nos Walmarts, né? Manda-se isso para tudo quanto é veículo de comunicação, inclusive sai no Facebook também, e aí a gente começa a procurar. O bacana é porque a gente encontra, quanto mais rápido, né, a polícia começa a atuar, mais rápido a gente resgata. Quando esse resgate não acontece, porque aquela criança foi tirada de um lugar para o outro, né, ou o pai ou a mãe levou para um outro lugar, ou qualquer pessoa levou para um outro lugar, de 8 em 8 anos, ou de 6 em 6 anos, na verdade, o NCMEC faz um outro sketch dessa criança de desenho. Existe um time de desenhadores, né, de artistas plásticos, que fazem como que essa criança seria hoje. Então, eles pegam desenho do pai, desenho da mãe e faz uma combinação com a foto da criança, a última, e ele cria aquela imagem. E assim a gente recupera as crianças quando elas já estão muito mais velhas, em outros países, inclusive. Agora mesmo eu estou trabalhando com uma moça que a gente descobriu ela no México. E ela foi roubada com 4 anos de idade. A gente descobriu ela agora com 26. Nossa. E ela no México. Por quê? Porque alguém reconheceu a foto dela e falou: nossa, essa moça parece tanto assim com você. E ela disse: eu me lembro de uma história que eu perguntava pelo meu pai. Eu me lembro que eu morava no país do Mickey e de repente eu não sei mais desse pai. E essa mãe roubou essa menina e levou ela para 16 países diferentes. E o último lugar que ela foi encontrada, né, foi o México. Gente, gostaria de agradecer ao doutor Luiz Fabiano, delegado, pelas contribuições, venha mais vezes, e a doutora Karina Chernakov, acertei, obrigada, doutora, venha mais vezes, sempre que estiver no Brasil, venha contribuir conosco, muito obrigada pelas participações, e a gente sabe, né, doutora, tem que acolher, tem que dar informação, mas é importante a gente destacar que sobre os crimes da internet a gente não pode se expor e a gente tem que conscientizar as pessoas de que é importante também alertar a todos de que são crimes e de que, né, doutor, a gente tem que conversar com as pessoas de que a gente não pode se expor na internet, como o senhor falava. Sim, é verdade, né? E compartilhamento de informações, né? Ela trouxe esse exemplo, né? Uma vez que, lembrando que o desaparecimento, às vezes tem uma cultura, fala assim, deve se aguardar 24 horas, não existe lei que trata sobre isso. Se a criança sumiu, registra o boletim de ocorrência. O que precisa é haver parcerias entre órgãos públicos ou órgãos públicos e privados para que essa informação, foto, registro, dados, né, seja compartilhado como existe em outros países. E né? procurar auxílio se for vítima, Sim, né, claro, doutora? Claro. Informação é tudo. É. A prevenção, como ele fala, eu adoro isso, né? A gente tem que trabalhar na prevenção. A melhor forma de prevenir é ensinar, é você educar. Obrigada. Continue conosco, acompanhe nossa programação na Rede Alesp, na TV e também no YouTube. Obrigada, até a próxima.